Boa tarde, meu nome é Guilherme Dias, eu sou técnico de arquitetura, engenharia e construção da Grafo Software. De prontidão já deixo o nosso Instagram aqui, @grafosoftware. Hoje vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que o BIM 360 nos oferece. A Grafo é uma empresa que atua há mais de 30 anos oferecendo serviços no ramo da tecnologia, sempre disponibilizando tecnologia de ponta. A agenda para hoje falar ali sobre o poder dos três, primeiramente, o BIM 360 Docs, o BIM 360 Design e o BIM 360 Coordinate. E depois vou dar uma pinceladinha falando sobre os outros módulos que a plataforma oferece. Vou mostrar para vocês um vídeo que resume bem as ferramentas do BIM 360, fala a respeito, mostra exemplos, enfim. The future of project delivery has arrived. And it's here with a common data platform to ensure seamless transitions as projects move from design through planning to construction and operations. All project data is collected in a common data platform, ensuring accuracy and availability of information, and reducing data loss across phases. BIM 360 facilitates a frictionless data flow with Autodesk authoring tools. As an open platform, you can leverage information from third-party applications using Forge APIs. This centralized data allows you to extract insights that lead to better predictability. Data-driven decisions replace last-known information and lead to avoidance of unforeseen problems, both for individual projects and across your portfolio. In BIM 360, all teams and data across the project lifecycle are connected, automatically processing industry-standard file types to enable seamless access and coordination across distributed teams. Design teams can co-author models in controlled work-sharing environments by managing permissions and allowing work-in-progress development prior to publishing. Teams can easily understand changes as the project progresses through change visualization in an aggregated viewing environment, while coordinating deliverables across the entire project team. Sharing design data with contractors and fabricators facilitates better planning and coordination, while reducing the likelihood of RFIs and change orders, lowering costs and keeping the project on schedule. And adding in data from pre-construction software will define scope, quantities, cost, and schedule with all of the available information. As the project moves to the job site, contractors and trades are able to harness critical information in real time, mitigating risks that typically occur once construction begins. Utilizing the most current project information, centralized and available in a common data platform, multiple firms are able to access exactly what they need, when they need it, and in the format required. And with the BIM 360 platform, all building and design information is available to owners and facilities managers. BIM 360 is where you connect teams across project phases, centralize data to ensure accuracy and access, control information from conception through operations, and analyze data to gain insights and increase efficiencies. Here in the common data platform is where you deliver the right information in the right format to the right person at the right time to improve collaboration and coordination across the entire project lifecycle. This is BIM 360, the future of project delivery. Bom, o poder de três seria a combinação do BIM Docs, do Design e do Coordinate, onde o Docs faz a integração de todos os módulos. Ele seria o principal, a base de tudo. Gerenciamento de documentos no BIM Docs. Bom, o BIM Docs, a gente sabe que ele é uma ótima plataforma para armazenamento de dados. Entre esses dados, documentos, modelos, arquivos, a gente consegue criar estruturas de pasta para armazenar todos esses dados. Essa estrutura pode ser formada por pastas e subpastas, né? Onde todas essas pastas podem ser controladas por permissão, o que significa que as informações colocadas nelas podem ter acesso limitado por quem você quiser, seja usuário, empresa de usuário, função de usuário, você que decide isso, você administra o projeto
e coloca lá as restrições à pasta. E claro, todas essas permissões elas são controladas em um painel central. Após o armazenamento de todos esses dados, você consegue ver aqui no painel central, você pode revisar, visualizar, marcar, compartilhar esses dados. Um dos recursos mais importantes que se tem quando a gente fala para as pessoas do BIM-Docs é o fato dele não necessitar de nenhuma infraestrutura de TI para hospedar os dados, pois não depende de pessoas que estão dentro da rede local. Você pode incluir pessoas de fora do seu computador, fora da sua organização. Todas as informações são centrais e portáteis para todas as partes envolvidas no projeto. E nenhuma instalação de software é necessária, visto que o BIM é uma plataforma, é tudo feito de maneira online, na internet. Isso faz com que acabe não usando espaço dentro do seu computador, no seu sistema. O sistema do BIM-Docs, ele pode ser usado de duas maneiras, servindo como um sistema básico de compartilhamento de arquivos, para exibir, marcar, realizar sessões de revisões, de projeto, enfim. E também pode ser usado como um condutor de fluxo de trabalho estruturados de aprovações de documentos, de arquivos e modelos, revisões, enfim, N funções diferentes. Revisões. Comentários de design, seria isso. O fato de o sistema ter problemas configuráveis para revisões abrangentes de design, um painel para revisar esses problemas oferece ao seu projeto a flexibilidade de tornar os interessados no projeto responsáveis e também rastreáveis. E o que seria isso? O que isso quer dizer? Isso significa que os designers de planilhas mantêm no servidor para ter o registro de todos os problemas encontrados nas revisões, que agora podem ser mantidos na nuvem. E aí chegamos aos relatórios. Todos esses dados, eles são reportáveis, permitindo que você crie relatórios estáticos para compartilhar com outras pessoas, caso você ache necessário, sempre mantendo um registro ao vivo em um local central no BIM 360 Docs. Então, você é capaz de criar relatórios de problemas individuais para um dado, relatórios de recurso dos problemas, detalhes de problema, lista de verificações, e tudo isso fica ao vivo, salvo em um local central. Como a gente vê aqui, é uma espécie de linha de tempo, mostrando o status daquele problema, o ID, o título, por quem ele foi criado, a data que ele foi criado, modificado, enfim. Isso tudo fica salvo como uma linha do tempo e não pode ser modificado essa linha do tempo. Ninguém consegue manipular ela. Fluxos de trabalho de aprovação de documentos. Bom, você é capaz de criar seus próprios fluxos de trabalho de várias etapas de personalização, de revisor até aprovação, para documentos, arquivos, modelos. Isto é outra grande chave da plataforma. Basta selecionar os arquivos e enviá-los para os fluxos de trabalho previamente configurados pelos administradores de projetos. Usuários CAD e BIM. A interoperabilidade acontece aqui. O sistema do BIM 360 como um todo, ele é aplicável a usuários CAD e também a usuários do sistema BIM. Só que não quer dizer que pessoas que não utilizem o software também não possam ser usuários do BIM 360. Entendeu? Significa que o público de pessoas internas ou externas ao seu projeto tem todas as informações na ponta dos dedos e são capazes de enviá-la conforme necessário. E tudo isso fica anexado em um local central também. Por exemplo, mais à frente vai ficar claro isso para vocês, vai ter um exemplo bem específico, mas o arquiteto está trabalhando no CAD, no BIM, e tem na obra uma manutenção para ser realizada, só que a pessoa que está lá na obra, ele vai receber por celular, por iPad, a informação tem que fazer uma manutenção, mas não necessariamente ele é o usuário do software, das plataformas CAD e BIM. BIM 360 Design, projeto colaborativo. Como eu mencionei antes, o BIM-Docs é a base para todos os outros módulos na plataforma. Isso nos leva agora ao segundo módulo, que é o BIM 360 Design.
Falando de uma maneira mais simples para o entendimento, este módulo oferece o gerenciamento de dados do Revit através do design colaborativo, isso é feito, e no Civil 3D e no Plant 3D, esse gerenciamento é feito no Doc Manager e no Desktop Connector, que são outras duas ferramentas que o Autodesk nos oferece. E o que seria isso, esse gerenciamento? É um mecanismo que serve para compartilhar e colaborar um projeto em várias regiões, em vários escritórios, ou mesmo internamente, dentro dos próprios softwares, Revit, Plant e do Civil. Vou falar um pouco agora do compartilhamento tradicional de arquivos e fazer uma breve comparação com o compartilhamento na nuvem. Tradicionalmente, quando a gente fala em compartilhamento de arquivos ou de modelos em projetos com várias equipes, a gente fala da revisão 30, 60 e 90% como exemplo. Normalmente, em dado momento, esses modelos, esses arquivos, eles serão agrupados, serão empacotados em pastas zip, serão enviados via e-mail, servidor de transferência, um drive, pendrive, para as outras equipes. E essas equipes elas vão ter que extrair esses arquivos, elas vão ter que revisar. Isso tudo vai demandar tempo, vai demandar cópia, vai demandar impressão, vai demandar marcação. E talvez elas tenham que compartilhar para uma segunda ou terceira equipe. E isso tudo vai prejudicar ali na frente, na linha do tempo. O que seria essa linha do tempo nos e-mails? Né? Essa linha do tempo, qualquer momento, qualquer ponto do teu projeto que tu precisar ver quem enviou, o que enviou, quando enviou, sempre vai ser uma tarefa complexa, pois você vai ter que ver e-mails antigos, vasculhar o servidor, tentar localizar esses arquivos, ver quem pode ter enviado, o que e quando, e tudo isso vai demandar tempo que poderia ser economizado. Uma troca de informação rápida pode favorecer em grande escala o teu projeto. E a gente acaba chegando no compartilhamento de trabalho em nuvem. No BIM 360 Design, esse mesmo fluxo de trabalho foi simulado, criamos equipes, criamos pacotes para serem compartilhados com outras equipes no projeto, e nisso tudo acaba existindo um registro histórico central para mostrar todas essas informações em um local de fácil acesso. Que informações seriam essas? As que a gente não sabia responder no compartilhamento tradicional. Quem enviou, o que enviou, quando enviou, todo o histórico do projeto. Isso acaba sendo impossível de apagar. A plataforma não permite que nada disso seja modificado na linha do tempo. Neste exemplo da imagem, a gente consegue ver 5 equipes diferentes, com cada pacote que foi compartilhado por cada equipe em uma linha do tempo específica. A gente consegue visualizar aí 3 situações. Círculos preenchidos significam que o pacote consumido foi consumido por outra equipe. Círculos vazios e tracejados significam que os pacotes não foram consumidos. E círculos com um número ao lado, ali em vermelho, significam que vários pacotes foram compartilhados em pouco espaço de tempo, porém não puderam ser exibidos na linha do tempo atual. Comparação de modelos. Antes de falar sobre isso, queria concluir que um dos pontos problemáticos do compartilhamento tradicional de arquivos é essa análise da linha do tempo, de quem enviou, onde enviou. E se a gente olha para o slide anterior, a gente vê que é muito simples. A gente basta passar o mouse em cima de uma daquelas esferas e ele vai nos dar o histórico. Falar sobre o compartilhamento agora, outro problema que a gente tem nos dois modelos de compartilhamento é fazer essa comparação. Quando a gente se volta para o BIM 360, a gente vê que é muito fácil fazer essa comparação. Podemos revisar esse modelo específico diretamente no BIM 360, a gente vê tudo que foi adicionado, removido, modificado, ele é dividido em cores, o verde ali tudo que foi adicionado, o vermelho tudo que foi removido e o amarelo tudo que foi modificado. A gente tem ali embaixo uma lista dizendo o que foi modificado, o que foi removido e o que foi adicionado, e temos imediatamente o nosso 3D marcando nas cores tudo que estava acontecendo. É possível ainda fazermos download em formato CSV para abertura no Excel de todos os dados do arquivo.
Adicionar pacote aos conjuntos de documentos. Outro exemplo aplicável no BIM 360 Design seria esse conjunto de documentos, onde a gente pode revisar os documentos do projeto a qualquer momento. A gente também consegue fazer a adição desses pacotes. Os pacotes podem ser atribuídos a conjuntos de documentos existentes no gerenciamento deles, permitindo fluxo de trabalho ajusante, como a revisão de documentos. Isso só é possível para os pacotes da própria equipe, através de uma caixa de diálogo no compartilhamento de pacotes ou na visão geral do pacote, quando um pacote é selecionado na linha do tempo. Né? E aí a gente chega ao nível de permissão adicional, controle para a administração da equipe. Né? O que seria isso? Foi adicionado, né, um novo nível de permissão para tarefas administrativas de equipe com as seguintes opções que a gente vê na tela: visualizar, editar, controlar e compartilhar. O que seria isso? Não precisa lá na escada hierárquica somente o projetista poder fazer essas configurações, mas ele pode dar privilégios, pode dar permissões a outros usuários da equipe e eles mesmos fazerem as atividades que sejam necessárias. Chegamos agora ao BIM 360 Coordinate. Ele é que faz a coordenação do nosso modelo. Ele integra Revit, CAD e o Navisworks. Na opinião de muitos, é o módulo mais subestimado, porém um dos recursos mais valiosos quando se trata de usar a plataforma do BIM 360. Até agora a gente falou sobre o compartilhamento de trabalho usando o BIM 360 Design, que obviamente acaba utilizando o Docs para armazenamento de arquivos e recursos adicionais de revisões. Mas se tratando de coordenação de modelo, um aspecto que precisa ser discutido ao executar grandes projetos com vários modelos é a detecção de confrontos, os clashes. E a resposta óbvia seria o Navisworks para fazer isso. Né? A gente estaria correto, ainda mais se a gente tiver arquivos que não sejam do Revit. Contudo, se a gente tem arquivos Revit e arquivos DWG feitos em AutoCAD de um mesmo projeto, a gente pode usar o BIM 360 Coordinate para analisar confrontos de projetos diretamente na nuvem, sem que tu precise abrir o teu computador, acessar um programa, um software, esperar carregar, utilizar talvez a memória, tu abre diretamente na plataforma online e acaba fazendo essa coordenação. Lembrando sempre que tudo isso acaba utilizando o poder do BIM Docs, porque a gente tem que fazer o armazenamento de arquivo Revit e o arquivo do AutoCAD. Aqui, a gente chega aos grupos de conflito, a gente consegue ver essas células dos conflitos. A gente especifica uma determinada pasta no BIM Docs e todos os arquivos nessa pasta ou subpastas serão alinhados e os conflitos são registrados em um local central. Aqui seria o nosso local central, os conflitos registrados em células, diferentemente do que acontece no Navisworks, onde a gente precisa configurar o que entra em conflito com o que. Aqui basta especificar a pasta. Tudo se choca contra todos e retorna em grupo de confrontos em modelo por modelo. E a gente consegue ver claramente aqui o que está acontecendo. Os grupos de modelos bem alinhados, se chocando um contra o outro, e a gente chega na comparação desses conflitos, onde eu clicar em qualquer uma daquelas células da matriz ali, o sistema vai carregar os dois modelos em questão para montar os grupos de conflito, e ao clicar ali nos grupos de conflito, a gente está vendo essa parte verde se chocando com a parte vermelha, ele será destacado. E aí no canto esquerdo ali das duas imagens a gente tem um destacamento e explicando o que está acontecendo ali. Problemas configuráveis. Aqui a imagem está numa qualidade melhor, você consegue ter um melhor entendimento. Ali na descrição está dizendo o que está conflitando com o que título, status que está, esse problema configurável está aberto. A gente está dizendo ali a pessoa, a data, ele está criando aqui um problema configurável, né? Isso acontece também no BIM 360 Design. A gente utiliza a ferramenta Problemas Configuráveis. A gente cria o Model Clash, que são essas detecções que podem ser atribuídas às pessoas, nas equipes, para serem resolvidas. Da mesma maneira que ali, assim, tudo está atribuído ao Stefan, aqui a gente consegue fazer isso também
dentro da nossa equipe. E a equipe vai ter acesso ao rastreamento desse projeto, desse problema, quando ele foi criado, encontrado, quando ele foi corrigido. Todas as comunicações anteriores sobre esse problema vão ser capturados a nível de projeto e vão ficar em um local central, como sempre, e todo mundo que estiver adicionado a esse projeto vai ter a transparência, vai ter o direito de olhar, e todo mundo vai acabar criando uma responsabilidade em torno da equipe a respeito do projeto. Gerenciamento de campo, o Beam Building, que acaba fazendo isso, né? No gerenciamento de campo, ele faz a comunicação sobre listas de verificações, problemas, registros diários. No gerenciamento de projeto, acaba acontecendo a colaboração com a equipe, usando requerimentos de informação e a apresentação das propostas. A ferramenta do Insight, ele nos dá a capacidade de visualizar a análise da conta e dos projetos para avaliar todas as métricas, riscos, qualidade e segurança. Agora vai ficar mais claro, que é um exemplo aplicável que eu falei lá no início. O módulo Build, ele tem esse foco voltado para o canteiro de obras, organizando e garantindo que as informações cheguem às pessoas corretas a qualquer momento. Funciona permitindo vincular tarefas e fichas de verificação aos elementos dos modelos 3D. E além de todas essas funções já citadas, ele possibilita ao usuário acessar essas folhas-tarefas, alterar estados de execução, acessar documentos referentes às tarefas, preencher as listas de verificações e isso acontece através de um dispositivo móvel ou um navegador de web. Então aí se aplica aquilo que eu falei. Não é um usuário CAD BIM, mas ele tem um celular, ele está na manutenção do canteiro de obras, tem uma folha-tarefa, fala que ele tem que, como mostra a imagem aqui, arrumar o forro, mostra o problema do forro. Então ele não é usuário, mas ele está acessando a plataforma e está vendo o que ele precisa fazer. O BIM Ops, que é o gerenciamento de ativos e manutenção, também ligado a essa parte de iPad, do celular, e um navegador web. Não se trata de algo tão complexo. Ele organiza as atividades futuras, manutenção, inspeções de rotina, via checklist, funções de celular ou tablets, como eu citei, e tudo integrado sempre ao modelo 3D. E existe um aplicativo de celular, que é o BIM 360 Ops, que tem um acesso mais facilitado. BIM 360 Layout, que funciona no canteiro de obras. Ele acaba conectando a intenção de projeto de um modelo digital com o mundo físico, ao controlar um instrumento robótico, que é aquele que a gente vê na imagem. Com uma conexão direta com o equipamento via Wi-Fi, o usuário de campo é guiado para os locais reais. No canteiro de obras, com base nos pontos criados no modelo 3D, representados no app. Então, tu cria tudo no app, depois vai para o canteiro. Falar agora do BIM Plan. Ele se apoia na metodologia Lean. O BIM Plan, ele acaba nos dando auxílio no planejamento de produção e oferece suporte às práticas baseadas na metodologia Lean para a construção. A metodologia Lean é um processo que enfatiza a prevenção de desperdício e serviços que não agregam valor. Então ele tem essa roda aí, os 5 princípios do Lean. O primeiro é definir valor. Esse princípio foi definido por um dos criadores do sistema Toyota de produção. Ele tem como base a cadeia de produção em fábrica, onde todas as ações e processos devem ser adaptados para atender aquela necessidade, aquele valor ali que tu definiu. O número 2 seria mapear fluxos de valor. Você tem que identificar os problemas, perdas que mais ocorrem e a frequência que tudo isso ocorre. O princípio número 3, criar um fluxo contínuo. Você tem que fazer fluir, reduzir etapas, reduzir esforços, reduzir tempo, reduzir custos desnecessários. O fluxo deve sempre fluir para atingir o valor. Princípio número 4, organizar um sistema puxado, um fluxo puxado. Melhorias sempre devem ser realizadas para integrar ao valor
o que ele realmente precisa, na quantidade e na hora que ele deseja. É preciso eliminar espera, eliminar obstáculos, eliminar desperdícios e dar ênfase ao que realmente é necessário ao valor. E o princípio número 5, que é buscar a perfeição. A melhoria deve ser contínua, onde todas as pessoas da equipe envolvida devem buscar a perfeição como um todo, a fim de sempre gerar maior satisfação e segurança ao valor. E para encerrar, o conceito do BIM Plan, assim, ele é uma ferramenta que nos permite aos planejadores, a nós e a todo mundo que planeja, receber informações de ocorrências que podem prejudicar a produtividade da equipe. Bom, pessoal, para encerrar, eu queria dizer que o BIM 360 é uma ferramenta bastante complexa e busca abranger diferentes etapas do processo de produção de um projeto, desde a sua concepção até a sua manutenção, sem esquecer da gestão da construção. Ele se mostra muito útil para projetos grandes e complexos, onde se tem pessoas trabalhando ao mesmo tempo, muitas pessoas, diversas equipes. A gente pode ter ganhos significativos com a menor demora na troca de informação e arquivos, como eu falei antes. Contudo, eu pondero que é preciso ter treinamentos. Os treinamentos são indispensáveis para que essa tecnologia seja implantada com sucesso e com eficiência. Agradecer a presença de todos, pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, com as contas que estão aí. Acesso ao nosso site, que tem algumas informações também. E algumas dúvidas que vocês tenham, peço que enviem e-mail para guilherme.dias@grafo.com.br. Novamente eu agradeço e até a próxima.